A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor Adelcidos Reis. Estamos começando o segundo trimestre de 2019 com a revista da Escola Dominical que tem como título O Tabernáculo, Símbolos da Obra Redentora de Cristo. E neste domingo, 7 de abril de 2019, estudaremos a lição de número 1, que tem como título O Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O texto áureo nos diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25 e versículo 8. A verdade prática nos diz: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Deus queria dar descanso ao povo. Deus então libertou o povo do Egito, tirou a nação de Israel com mão forte, com braço poderoso, e conduziu o povo à terra de Canaã através do deserto. Mas naquela travessia do deserto, o povo enfrentaria a adversidade, os percalços do deserto, da travessia. Israel saiu do Egito, segundo a história, havia entre 2 a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Entre essas pessoas estavam crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, pessoas idosas e mulheres grávidas. A travessia do deserto seria um grande empecilho para eles, uma vez que no deserto, durante a noite, a temperatura muitas vezes cai abaixo de zero, e durante o dia, a temperatura muitas vezes chega a 50 graus centígrados. E neste contexto, a areia se tornava um impedimento terrível que o povo iria sofrer. Deus, então, quando tirou o povo do Egito, Deus, ele prometeu alimentar o povo, guiar o povo e proteger o povo. E Deus, para proteger o povo, tanto do frio como do calor, a Bíblia diz que Deus enviou uma coluna de nuvem sobre o povo de Deus, sobre os filhos de Israel. E esta coluna de nuvem, durante o dia, ela servia de sombra para que Israel pudesse andar no deserto e não sofresse o dano da alta temperatura. Então, durante a noite, esta mesma coluna de nuvem, ela se transformava em uma coluna de fogo. E esta coluna de fogo, ela tinha duas finalidades. A primeira era iluminar o povo de Deus, iluminar o arraial dos filhos de Israel. E durante a noite, quando a temperatura caía, muitas vezes abaixo de zero, aquela coluna de fogo, ela servia de aquecimento para o povo de Deus não morrer de frio e não sofrer as consequências da baixa temperatura. Deus estava cuidando do povo. Mas o melhor é que Deus enviava sombra, enviava luz e enviava calor. E isto, quando chegava o final do mês, eles não tinham preocupação de pagar a conta de energia, porque tudo estava por conta do Senhor Jeová. Na travessia do deserto, o povo sofreu grandes consequências. E por sofrer grandes consequências, muitas vezes o povo murmurou. O povo, eles eram ingratos. Aquele povo, muitas vezes, eles eram sensíveis às consequências e a murmuração muitas vezes estava na vida daquelas pessoas. Deus, pela sua generosidade, pela sua bondade, Deus, em um momento em que faltou água, o povo chegou a murmurar contra Moisés, murmurando do próprio Deus. E Deus então orienta Moisés a ir até uma rocha que ele ia mostrar e ele teria de ferir a rocha. Moisés, ele fere a rocha e a rocha jorrou água, alimentando, ou melhor, saciando a sede do povo, e o povo então pôde beber da água que saía da rocha. O povo pôde saciar sua sede, a sede dos animais, e também utilizar para os labores do dia a dia. A água trouxe refrigério para o povo. No deserto, nós sabemos que a escassez de água é grande. Ou melhor, nem tem água. Mas com Deus era diferente. Deus provia aquilo que era necessário para atender às necessidades do povo. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele
ele relata na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 4, o apóstolo Paulo diz: todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Nós vemos que aquela pedra, ela tinha um símbolo tipológico que representa Cristo. E o apóstolo Paulo identifica aquela pedra como sendo o próprio Cristo que estava ali oferecendo água para o povo, porque Cristo, ele é a água da vida. Nós vemos que o apóstolo Paulo diz que aquela pedra espiritual seguia o povo. No trajeto, todos os lugares que eles chegavam, que eles armavam o acampamento, havia necessidade de água. Mas o interessante é que todo canto que eles chegavam, estava ali a pedra para lhes oferecer água. Nós vemos que com Deus as coisas são diferentes. A pedra o seguia. Olhando aos olhos humanos, é impossível uma pedra caminhar. É impossível uma pedra se deslocar sozinha. Mas as coisas de Deus são assim. Onde eles chegavam, Deus estava lá para oferecer aquilo que o povo necessitava. No caso da pedra, a pedra deslocava para atender a necessidade do povo. Somente Deus pode fazer uma coisa dessa. Somente Deus pode providenciar aquilo que o povo necessita de uma forma tão sobrenatural. No trajeto do deserto, não faltou água para o povo, porque Deus estava cumprindo as suas promessas. Vemos também que no deserto faltou pão, faltou alimento. Era impossível ali no deserto adquirir alimento para tanta gente. Mas Deus então, diante até mesmo da murmuração, diante da ingratidão do povo, Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Deus então providenciou o maná para o povo. O maná para saciar a fome do povo. E todos os dias pela manhã, o povo saía no arraial para apanhar o alimento que descia do céu com o orvalho, que era o maná. O maná serviu de alimento para os filhos de Israel durante toda a peregrinação do deserto. O maná acompanhou o povo no deserto por cerca de 40 anos. Só quando eles entraram em Canaã, que eles provaram do produto da terra de Canaã, é que o maná ele foi cessar. Deus estava cuidando do seu povo. Nós vemos também, amados, que no deserto havia muitos contratempos, a jornada era longa, e Deus então, ele queria estar no meio do povo. Deus tinha uma promessa extraordinária para o povo, colocar o povo na terra que mana leite e mel. O que mais Deus queria era estar com o povo, e Deus então resolveu habitar no meio do povo. Nós podemos ver que a Bíblia nos afirma no livro de Levítico, no capítulo 26 e o versículo 12, a Bíblia diz: andarei no meio de vós, e eu serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo. Deus queria andar com o povo, mas o povo, para andar com Deus, era preciso que eles tivessem consciência da grandeza, da soberania, da santidade deste Deus. E o povo também precisava preocupar com a sua forma de vida. Para estar com Deus, ou para que Deus more entre nós, algumas coisas nós precisamos tomar cuidado, ou alguma coisa nós precisamos fazer. A primeira coisa para o homem andar com Deus, ele tem que abandonar o pecado. Se ele não abandonar o pecado, ele jamais poderá andar com Deus. Para andar com Deus, o homem precisa andar no Espírito. Ele precisa viver através da fé, acreditar no potencial que tem esse Deus, acreditar que esse Deus é poderoso para mover até mesmo pedras para abençoar o povo. Vemos que no deserto, Deus então chama Moisés
Deus tinha uma proposta para Moisés. Moisés então vai para o monte. E ali no monte Deus apresenta para Moisés a planta de uma casa espiritual. A planta do tabernáculo, que significa morada. Deus queria morar entre o povo no tabernáculo. Então Deus ele faz para Moisés uma proposta. Apresenta a planta do tabernáculo, o modelo segundo a forma celestial era que Moisés havia de construir. Mas como construir o tabernáculo ali no deserto? Nós vemos na leitura Bíblia em classe, no versículo 1 em diante, olha o que está escrito. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. O que é oferta alçada? Oferta alçada é uma oferta especial para Deus. Oferta alçada era uma oferta que tinha um objetivo específico. Nesse tempo, começou a oferta alçada. Até então, a Bíblia não se falava em oferta alçada. E no Velho Testamento, cerca de aproximadamente 40 vezes, a Bíblia refere sobre a oferta alçada. Então, a oferta alçada é aquela oferta especial, com um fim, com um objetivo especial. E que neste sentido, era uma oferta especial para Deus. Mas vejamos aqui a condição desta oferta alçada. Deus, ele fala para Moisés: traga uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Deus, ele não queria nada forçado. Deus não queria coagir o povo a contribuir. Deus não estava pressionando o povo, porque Deus, ele age com liberalidade e ele queria que o povo fosse voluntário neste particular. Deus jamais interferiu no nosso livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher. As nossas escolhas são pessoais. Agora, o que nós não podemos escolher são as consequências. E vemos aqui que Deus, ele queria oferta de todo aquele cujo coração se movesse voluntariamente. E esta é a condição de dar a nossa oferta. Vemos que a Bíblia, ela diz, cujo coração se mover voluntariamente. Onde começa a oferta? A oferta não é a atitude simplesmente de petição de alguém. A oferta, ela nasce no coração. E a oferta que nasce no coração, ela tem o destino certo, ela tem um alvo determinado e com certeza ela vai resultar em bênção, todo para aquele que dá e também para aquele que recebe. A oferta alçada era oferta para a construção, para a casa do Senhor, onde Deus habitaria, e ali estaria a glória de Deus naquele lugar. Nós vemos que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a oferta, nós vemos que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 7, vemos escrito: cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja bem, o apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. Se a oferta não nascer no coração, ela não terá efeito. Muitas pessoas às vezes até ofertam visando retorno, bem-estar, ou seja, fazendo barganha com Deus. Deus não aceita esse tipo de negócio. Deus, ele gosta de um coração voluntário, de um coração que se abre para ele de forma voluntária, sem ser objeto de negociata ou de barganha com ele. Agora tem uma coisa: todo aquele coração que se move para Deus,
Deus, ele é fiel. Deus jamais vai ficar devendo alguma coisa para alguém. Deus, ele tem abundância para retribuir. Mas o que nós vemos, amados, é que muitas vezes as pessoas, eles, pelo seu egoísmo, eles tentam fazer uma manobra para ludibriar Deus. Deus, quando vê a sua oferta, você não adianta querer achar que vai acontecer assim ou de outra forma, porque a leitura do coração, Deus, ele faz na vida de todo aquele que oferta. Mas aquele que é voluntário, ele com certeza vai achar graça perante o Senhor, e os efeitos dessa atitude, com certeza, elas vão acontecer durante todos os dias da sua vida. Pois bem, então Moisés, ele começa a fazer este trabalho. Deus queria essa ação imediata. Era um projeto que já era para realizar. E quando Moisés ele desce do monte, quando ele apresenta o projeto para o povo, então Moisés começa a pedir as ofertas para todo o povo. E quais as ofertas que precisava para construir o tabernáculo? Deus, ele falou que a oferta seria ouro, prata, bronze, pedras preciosas, madeira, peles de animais, de cabra, de cordeiro, texugo, tecidos de linho fino, carmesim. Então, pedras preciosas, material para fazer as especiarias, para fazer o incenso aromático, o azeite, enfim, tudo aquilo que ia haver necessidade para construir o tabernáculo. Vemos que o povo começou a contribuir. As mulheres tiravam seus braceletes de ouro, todos aqueles objetos de ouro, de prata, pedras preciosas, o povo ia levando como oferta. Chegou o tempo que alguém chega para Moisés e diz: Moisés, as ofertas que têm chegado já ultrapassaram aquilo que necessitamos para construir o tabernáculo. Moisés então pede para o povo parar, mas o entusiasmo do povo era tão grande que o povo não conseguia parar. O povo continuou trazendo oferta. Então, nós vemos na Bíblia que Moisés então proibiu o povo de trazer as ofertas. Foi aí que o povo cessou. Se fosse nossos dias, talvez nós encontraríamos algumas dificuldades para essas coisas. Mas as coisas de Deus são feitas com ética, são feitas com prudência, são feitas dentro de um padrão que não fere a santidade de Deus. Então, amados, o povo trouxeram o material para construir o tabernáculo. Deus, então, capacitou as pessoas, os artesãos, os artífices, para construir o tabernáculo. Imagina, senhores, um povo que não tinha conhecimento de um trabalho tão refinado. Um povo que era escravo no Egito, um povo que trabalhava sob pressão do açoite, do chicote, um povo que trabalhava em serviço grosseiro, como, por exemplo, fazer tijolos. Mas Deus ali capacitou os profissionais para tratar com aquele ofício tão brilhante, tão refinado. Porque Deus, ele muitas vezes não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele escolheu. E o tabernáculo foi erguido de uma forma exuberante ali no meio dos filhos de Deus. E nós podemos ver, amados, que o tabernáculo, ele tem algumas particularidades. O tabernáculo, como morada do Senhor, ele tem a sua função tipológica. Ele apontava para o Calvário. O tabernáculo tinha uma representação tanto de Cristo no seu ato sacrificial, como também representava a igreja nos últimos tempos. Vemos então algumas particularidades deste tabernáculo. Vamos apenas, amados, ver um panorama deste tabernáculo. Por exemplo, aqui nós podemos ver essa cerca que eram de prata e suas bases eram de bronze, cercada por linho fino. Nós podemos ver essa parte branca. Aqui estava a entrada do tabernáculo.
aqui é onde as pessoas traziam o seu sacrifício, entrava para vir apresentar ao sacerdote as suas ofertas. Aqui, como vocês podem ver, é o altar de holocausto ou altar de sacrifício. Era aqui que era oferecido as ofertas em favor do pecado. Nós não vamos detalhar, porque vamos ter lições que vai detalhar cada parte do tabernáculo. Mas logo aqui à frente nós vemos a pia. Essa pia, ela continha água, e esta água servia para purificar o sacerdote, servia de limpeza aqui para os sacrifícios. E aqui nós vemos a tenda. A tenda continha 2 compartimentos. Aqui nós vemos que havia o lugar santo e o lugar santo dos santos. Nós vamos aqui apresentar essa tenda sem essa lateral aqui. Vamos ter um panorama da tenda pelo lado interno. Vemos aqui está o lugar santo e aqui está o lugar santo dos santos. Aqui no lugar santo nós podemos ver, amados, que tinha 3 objetos. Aqui nós vemos a mesa dos pães da proposição. Essa mesa, ela era de madeira de acácia, coberta de ouro. Em cima dessa mesa havia 12 pães, que eram chamados pães da proposição. Esses pães eram 12 que era colocado todos os sábados, que representa as 12 tribos de Israel. Aqui do outro lado, aqui do lado esquerdo, nós vemos aqui essa peça que é chamada de candeeiro ou candelabro. Ela era uma peça de ouro maciço que tinha 6 hastes, 3 de cada lado e uma haste central. Essas hastes, elas eram ocas por onde era colocado o azeite. Nessa ponta estava aqui as lâmpadas acesas. Então havia um pavio que conduzia esse azeite até as lâmpadas. Esse azeite era azeite puro, não podia ter fumaça para não poluir o ambiente. Então era um azeite especial. Logo aqui à frente, nós vemos 2 figuras. A figura do altar de incenso e a figura do sacerdote. O sacerdote está aqui com o seu incensário na mão, oferecendo aqui o sacrifício a Deus. Este sacrifício aqui no altar de incenso representa a oração dos santos. Então o sacerdote, ele entrava todos os dias, 2 vezes, pela manhã e pela tarde, trazendo o incenso para o sacrifício. Logo aqui à frente nós vemos aqui o véu ou a cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Essa cortina é chamada de véu, véu do templo. Foi esta cortina que rasgou quando Cristo morreu. Vemos aqui no lugar santo dos santos que só tem um objeto, que é a arca da aliança ou arca do concerto. Aqui o sacerdote entrava somente uma vez ao ano, no dia da expiação. Ele entrava com o sangue do cordeiro, depois de ter feito purificação pelos seus próprios pecados, ele entrava aqui para oferecer o sangue do cordeiro, o sacrifício em favor da nação de Israel. E este sangue aqui representava aqui o sacrifício, o sangue de Cristo derramado no Calvário. Aqui é a arca da aliança. Todos esses utensílios, esses móveis e os utensílios do templo, nós vamos estudar ao longo da revista. Nós estamos dando aqui simplesmente um panorama para nós conhecermos a localização e o posicionamento que está cada item do tabernáculo. Amados, dando sequência à nossa lição aqui e finalizando também, nós podemos ver no tópico de número 3, que diz a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Havia uma relação extraordinária entre o tabernáculo e a igreja, porque o tabernáculo, ele representava a igreja em nossos dias. O tabernáculo era o local onde estava a presença do Senhor, e a igreja, ela reflete a glória de Cristo. O tabernáculo apontava
a relação entre Cristo e a igreja. E hoje, em nossos dias, Cristo, ele representa a igreja, porque ele edificou no Calvário. E nós, como membro do corpo de Cristo, compomos a igreja. E vemos que, assim como Deus, ele habitou no tabernáculo, Deus esteve com o seu povo no tabernáculo, no tempo da antiga aliança, também o Espírito do Senhor, ele habita na igreja. Nós somos esse templo, nós somos morada, somos casa espiritual para a morada do Espírito Santo. Quando Estevão, ele estava sendo condenado, antes de ser apedrejado, Estevão fez um grande sermão. E no sermão de Estevão, ele chegou ao ponto que ele disse: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Nós vemos que na nova aliança, quando Cristo deu brado no Calvário, quando ele edificou a igreja, ele edificou a igreja para a morada do Espírito. Hoje, nós temos a presença de Deus em nós, dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós somos casas espirituais, nós somos o tabernáculo de Deus, tá? Para a morada do Espírito Santo. Então, a relação que havia entre a antiga e a nova aliança, entre o tabernáculo e a igreja, é muito próxima, porque Cristo, ele estabeleceu esta aliança através do sangue, através da sua morte no Calvário. E vemos também que nesta relação, Cristo, ele facilitou o nosso acesso ao tabernáculo. Por quê? Porque o acesso da antiga aliança era impossível para alguns, mas Deus, através de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, ele abriu as portas, ele abriu o acesso, e hoje nós temos acesso à presença do Senhor. Nos tempos de Jesus, no templo de Jerusalém, construído por Herodes, havia alguns departamentos, alguns locais que somente pessoas especiais poderiam estar. Por exemplo, havia o pátio dos gentios, havia também o pátio dos judeus e o pátio das mulheres. No pátio dos judeus, os gentios não podiam entrar. Havia uma inscrição naquele pátio dizendo que havia pena de morte para quem ultrapassasse o limite daquela cerca. Quando Jesus morreu no Calvário, a Bíblia diz que foi rompido a cerca, tanto que o apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 14, o apóstolo Paulo diz: porque ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos ele fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio a inimizade. Não havia relação entre judeus e gentios, tanto que havia um local separado, uma cerca dividia os judeus dos gentios. Jesus, ele removeu essa cerca chamada de parede da inimizade. Somente Jesus, ele pode unir povos, ele pode unir tribos, unir nações. Somente Jesus, ele pode unir judeus com gentios, ele pode unir fariseus com saduceus, herodianos e essênios, sábios e ignorantes, ricos e pobres, pretos e brancos, formando um só povo. Porque Jesus, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. E somente Cristo, ele pode fazer isto, porque ele rompeu a parede de inimizade, o muro que separava os povos. Jesus, ele removeu na cruz, formando um só povo. Vemos que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele diz: havendo riscado o escrito de dívida que constava nas leis
e ordenanças que nos eram contrário, Cristo removeu do nosso meio e cravou na cruz. E ali, tendo despojado os principados e potestades, expôs completamente ao desprezo e deles também triunfou na cruz. O triunfo da cruz nos trouxe vida. O triunfo na cruz nos agregou não somente a Cristo, mas nos agregou uns aos outros, formando um só povo, que é a Igreja do Senhor. Hoje nós temos esse privilégio, porque Cristo, Ele morreu na cruz. Ele se doou voluntariamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Ele efetuou o seu sacrifício, não em favor apenas de uma pessoa, não apenas para cobrir o pecado, mas para remover o pecado do nosso meio, cravando na cruz, Ele nos proveu a liberdade de entrarmos no santuário celestial, porque Ele abriu as portas, o véu do templo rasgou e esse acesso está livre. E nós somos abençoados e privilegiados, porque Cristo, Ele efetuou este sacrifício como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe.